Bom, seguindo aqui então, a gente tem uma solução que a gente conhece a condutividade da solução, que é uma solução padrão aqui, né, de condutividade, que a gente compra ela, né, geralmente vem com o aparelho aqui a solução. Isso aqui é bom até a gente guardar na geladeira, né, e aqui então essa solução aqui a gente coloca ela num frasco, né, no becker e coloca para o aparelho medir a condutividade. Aí depois, quando a gente coloca essa solução aqui, a gente diz lá no aparelho, lá tem cada marca é de um jeito, né? Mas vai ter um local lá que tu vai dizer para ele, o aparelhinho, isso aí é uma condutividade 146,9 microsiemens por centímetro. Aí ele, tá, então beleza. Aí ele tá calibrado, entenderam? Agora ele tem um parâmetro de comparação. Se ele sabe que aquele líquido é esse valor de condutividade aqui do rótulo, tu acabou de dizer isso para ele, agora tu vai tirar esse líquido aqui, colocar de volta, guardar, né? E aí colocar tua amostra. Aí quando tu colocar tua amostra, por comparação, ele vai dizer quanto que é a condutividade da outra. Já que aquela condutividade antes que ele estava sentindo era esse valor numérico da condutividade, entenderam? É bem simples. Então a gente sempre, ao ligar o aparelho, sempre tem que calibrar. Não tem assim, mas eu calibrei ontem. Não, desligou, ou calibrei hoje de manhã. Não, desligou o aparelho, ligou de novo, calibra o aparelho, certo? Bom, então aqui, depois de feita a calibração do aparelho, o que é o experimento? É bem simples. Aqui, por exemplo, foi feita uma diluição a 1 litro, né? Então o balão volumétrico deu 1 litro, 1000 ml. Se colocou 2,8 ml de ácido acético concentrado. A densidade do ácido acético é 1,051 grama por ml, né? Então se colocou 2,8 ml de ácido acético. A parte experimental é só essa, 2,83 ml de ácido acético no balão de 1 litro. Enche o balão, afere até o menisco, né? Homogeneiza a solução e parte dessa solução é colocada num becker e é medido a condutividade. O valor da condutividade já dá na tela ali, ó. Por exemplo, ali ó, deu 450 ômega, né? Ou ohms, certo? É mais fácil eu falar ohms aqui. Então 450 ohms de condutividade. Aqui, esse eletrodo aqui, ele tem a sua constante do eletrodo, que é a distância das plaquinhas, né? E a área de cada plaquinha, que vai medir a condutividade entre elas, né? Na real, mede a resistividade, né? Já expliquei isso para vocês. Ao inverso da resistividade, que é a condutividade. Então, a constante do eletrodo já foi dada, tem que ser dada para a gente, né? É 0,15. Isso aqui a gente sabe, lá no aparelho já está dito isso, ou no exercício já vão dizer para a gente. A razão aqui é a constante do eletrodo, 0,15. Bom, feito isso, é só esse o experimento. Vejam que é muito simples, é preparar uma solução de ácido acético, colocar num becker, mergulhar um eletrodo que está limpinho lá, né? A gente só lava com água destilada, né? E dá uma enxugadinha aqui para não diluir as amostras, uma enxugadinha com papel papel toalha ali. E mergulha na solução, aperta o botãozinho lá, mede a condutividade e deu, acabou. É rápido mesmo, né? E está feito o experimento. O resto, então, agora é a nossa parte matemática, certo? Então, o que eu vou explicar aqui para vocês é a parte matemática da coisa, para se chegar em qual que é a constante ácida do ácido acético, via esse simples experimento aqui, usando condutimetria. Então, aqui é o primeiro cálculo que eu fiz, eu comecei por aqui, ó. O primeiro cálculo que eu fiz é considerar a densidade, né? Ou seja, qual é a massa, quantos gramas de ácido acético tinha em 1 litro de solução. Então, se a densidade do ácido acético é 1,051, né? Qual a massa de ácido acético que tem quando a gente pegou 2,83 ml? Então, o volume de 2,83. Posso até clicar aqui para vocês verem. Ó. Vou clicar lá em cima para vocês enxergarem. Eu peguei 2,83 e multipliquei pelo valor da densidade. Eu sei o volume, multipliquei pela densidade, agora eu sei a massa. Então, aqui, eu vou apertar o Enter. Aqui em azul eu achei a massa, quantos gramas de ácido acético foi transferido aqui para o balão de 1000 ml. Até porque o ácido acético ele é líquido, né? A gente compra o ácido acético PA lá, concentrado, ele é um líquido, então a gente transfere um volume, né? Certo? Bom, feito isso, qual que é como é que eu vou dizer? A concentração de ácido acético que eu preparei aqui nesse balão volumétrico, em molaridade, né? Já que agora eu sei quantos gramas de ácido acético eu coloquei em 1000 ml, qual que é a concentração de ácido acético que está nesse balão aqui de 1000 ml? Bom, uma solução molar tem 1 mol em 1 litro. O mol do ácido acético
foi dado aqui também nas informações, tem 60,04 gramas. Então, uma solução molar tem 60,04 gramas em 1000 ml. Nesses mesmos 1000 ml, se eu colocar 2,97433 gramas de ácido acético, que concentração que é isso? É X, então a regra de 3 veio para cá, ó. É 2,97 vezes 1 dividido por 60, e aqui está a resposta. Posso clicar lá em cima para vocês verem que foi isso que eu fiz. Ó. Eu fiz o azulzinho vezes o vermelhinho lá, dividido pelo roxinho aqui, né? E aqui então já está a resposta, ó. A concentração em molaridade de ácido acético que está nesse balão volumétrico aqui. Então a gente calculou isso aqui, né? Então a gente viu a densidade, né, para saber a massa que tinha dentro dos 2,83 ml, depois calculou a concentração, e agora a gente já vem para cá, para calcular a condutividade que a gente mediu de ácido acético, certo? Então, para calcular a condutividade, a gente faz 1000 vezes a constante do eletrodo dividido pela resistência que foi medida, né? E vezes a concentração. Então, eu vou clicar aqui para vocês enxergarem todo o cálculo. Olhem só. A resistência não, a condutividade, é claro, né? Falei resistência. Aqui, então, ó, vejam que essa equação aqui, matemática, que está nessa destacada aqui, ela está lá em cima, lá, eu cliquei aqui onde foi feito o cálculo, então está lá, ó, 1000 vezes a constante do eletrodo, que é o 0,15. Até podia caprichar aqui, em vez de escrever o 0,15, eu vou fazer com que ele pegue dessa célula aqui, está aqui o número, né? Ó, então tem 1000 vezes o 0,15, né? Dividido por o R, que é a condutividade que deu ali. Então o R está aqui, ó, na célulazinha J9, ó, 450, certo? Dividido por o R e vezes a concentração. E a concentração a gente acabou de calcular aqui, ó, que está na célula G20. Estão vendo lá? G20. Vocês já estão um macaco velho no Excel aí, sabe muito bem que quando a gente clica aqui, o Excel até faz cores diferentes nas células para ver bem onde que tá os valores que tu colocou, né? Lá no cálculo. Então aqui fica destacado em azulzinho aqui, ó, a constante do eletrodo, 1000 vezes a constante do eletrodo, dividido pela condutividade, que está na célula em vermelhinha aqui destacada, vezes a concentração que está na célula roxinha aqui destacada, lá na equação. Então vou apertar o Enter aqui em cima e está feito o cálculo. A condutividade medida, né, do ácido acético foi 6,73. Bom, com essa informação aí, que é a condutividade do ácido acético medida naquela concentração, eu posso fazer o cálculo do grau de ionização desse ácido. O que é o grau de ionização do ácido? É simplesmente essa condutividade medida, que é o nosso ômega aqui, né? Só que essa condutividade medida aqui, como a gente colocou o ácido acético tem tanto o ânion acetato como o íon H+. Então esse valor experimental aqui, que está o 6,73, é a informação aqui de cima, aqui, ó, a gente acabou de calcular ele. E a condutividade e a diluição infinita, a gente vai ter que pegar da teoria, né? Qual que é a condutividade máxima dos íons H+. É essa aqui, ó, 349,8. E qual a condutividade máxima do ânion acetato? Tá lá o ânion acetato, ó, CH3COO-. Aí, então, a condutividade é 40,9. Então, esse valor aqui de condutividade e a diluição infinita, basta a gente somar 349,8 mais 40,9. Esse é o valor numérico que vai aqui embaixo. Faz essa continha aqui e vai dar o grau de ionização do ácido, que é aquele valor numérico que é sempre entre 0 e 1, lembram? Então aqui eu vou clicar aqui na célula para vocês enxergarem o cálculo que eu fiz lá. Ó, qual é o cálculo que eu fiz ali? O cálculo que eu fiz ali é a condutividade medida, que está em O2 aqui, ó, está em azul, né, que eu calculei antes. Condutividade medida, então isso aqui veio para cá. E esse valor da condutividade de diluição infinita eu tirei dessa tabela aqui, certo? E aí tá lá, o 349,8 dividido por 349,8 mais 40,9, certo? Então eu coloquei entre parênteses aqui, né, para fazer esse número dividido por tudo isso, né? E aí tá feita a conta, tá aqui a resposta. 1,72 vezes 10 na menos 2. Na real, isso aqui, esses 10 na menos 2 vai correr a vírgula, duas casas para lá. Então isso aqui vai ser 0,0172, né? Esse é o grau de ionização do ácido. 0,01, né? Se quiser colocar isso em porcentagem, isso é 1,72%, né? Bom, então a gente acabou de calcular o grau de ionização do ácido acético, só usando a condutimetria, né? E para finalizar, a gente vai calcular a constante ácida dele.
Se eu já calculei o grau de ionização, que é o alfa, e eu já sabia a concentração dele, há muito tempo que eu fiz o cálculozinho, foi eu que preparei a solução, né? Eu já sabia a concentração dele. Vejam que dá para a gente calcular a constante do ácido só com os valores do grau de ionização e a concentração do ácido. Então, nessa célula aqui, que é a resposta do exercício já, né? É o final do experimento, é esse cálculo que está escrito ali, ó, que está sendo feito lá em cima, é exatamente essa continha aqui, ó. Eu fiz o grau de ionização elevado ao quadrado, que está aqui na célula em azul, ó, está em O5, né? Em O5 ali, O5 ao quadrado, vezes o G20, G20 é a concentração, estão vendo aqui? Vezes o G20, que é a concentração, dividido por 1 menos o grau de ionização, que está em O5. 1 menos O5, estão vendo lá? Aí eu aperto o Enter aqui, só fazer a continha, está feita a resposta. A constante ácida do ácido acético é 1,5 vezes 10 na menos 5. E aqui, essa aqui é uma aula bem legal, porque aqui eu não tenho, eu tô fazendo as aulas tudo sem meus materiais, estão tudo lá no campus lá. Mas eu tenho nas minhas pastas lá das aulas, experimentos que já foram feitos, né, por outras turmas, né? E é bem legal porque isso aqui a gente chega no valor muito perto. É muito perto. A gente erra assim, 1,48, 10 na menos 5. Muito perto mesmo, a gente chega do valor tabelado, né? Que se não me engano, esse aqui acho que é o valor correto do Ka do ácido acético. Certo? Então tá aí, pessoal. Um exemplo de aplicação, né? Da condutividade, certo? É bem tranquilo aqui. Já que a gente está estudando íons, né? Então é isso. Medir condutividade é sinônimo de analitos que são íons, né? Se o teu analito não é um íon, né, nem pense em condutividade, né? Certo? Então, essa é a moral também que a gente tem que pensar. Viram que é bem simples aqui, o instrumento aqui de bancada, que é o condutivímetro, que a gente chama, né? Isso aqui é um instrumentinho bem simples, barato. Nem sei dizer para vocês quanto custa isso, mas acho que não é tão caro assim. Não deve ser 1.000 e pouquinho. Os mais elaboradinhos assim, né? Tem uns que não tem... Acho que lá no laboratório tem um que não é tão... Esse aqui acho que é bem bonitão, assim. Tem uns que são mais simples, assim. Tem uma... Essa parte aqui nem é uma estaçãozinha. Tem umas que tu tem que segurar com a mão, assim. Então, ela nem é tão perfeitinha que nem essa aqui. Depende dos modelos, né? Bom, então acho que a gente pode ir adiante aqui. Vamos voltar lá na nossa aula. Seguindo adiante aqui, acho que a próxima coisa que eu vou falar... Eu até vou encerrar esse vídeo aqui. A próxima coisa que eu vou falar são exemplos de aplicações das medidas condutimétricas, né? Então, acho que eu fecho o vídeo aqui e sigo no próximo.